Estamos de volta com o programa Todo Dia na TV após um breve intervalo comercial. Hoje, segunda-feira, você que está nos acompanhando também pela Rede Mundial de Computadores, transamerica.tv.br, ou você que está na sintonia do canal 59 UHF. Estamos na cidade de Araucária, viemos fazer uma matéria aqui de um evento, um encontro do PPS, Partido Popular Socialista, e quando se fala de PPS, não há outra pessoa que não seja a mais comentada que não Rubens Bueno, que foi uma das pessoas que iniciou a reconstrução do PPS no estado do Paraná e hoje faz parte, inclusive, da executiva nacional deste partido que é de oposição. Rubens Bueno, bem-vindo a Todo Dia na TV. Muito obrigado, prazer muito grande estar aqui com você. Olha, falando inicialmente do Rubens Bueno, que foi prefeito de uma cidade do interior de Campo Mourão, fale um pouco da sua história, que nós temos pouco tempo, tente resumi-la mais rápido. Nasci em Sertanópolis, norte do Paraná, e logo aos 12 anos, 13 anos, já vim para Curitiba. Aqui comecei a trabalhar, a estudar, e aí na luta estudantil eu presidi grêmio, enfim, foi por aí que eu comecei a compreender melhor a política. Depois eu fui fazer um concurso em Campo Mourão e lá fiquei. E em Piabiru me casei e na política ali disputei as primeiras eleições e me elegi deputado estadual 2 vezes, depois deputado federal, depois prefeito de Campo Mourão, né, e agora deputado federal novamente, disputando 2 vezes o mandato de governador quando perdi as eleições. Então essa é a minha trajetória política, nascendo na luta estudantil e hoje com mandato. É no 6º mandato eletivo. Eu me lembro quando estudante, a primeira atividade que eu participei fora da cidade de Apucarana que eu morava na época foi do Congresso de Reconstrução da UPS. E eu lembro que o prefeito da época era Rubens Bueno, no congresso que aconteceu, se eu não me engano, no ano de 1991. Lá estava Rubens Bueno. E lembro também que o movimento estudantil sempre teve um apreço pelo seu trabalho, que foi o autor da lei da eleição direta para diretor de escola também, né? Exatamente. Essa é uma lei que já é de 1984, a lei para diretor das escolas públicas do Paraná, que nós chamamos de democracia nas escolas, onde se escolhe pelo voto direto de alunos, professores e também de servidores de cada escola. Uma coisa muito boa, interessante, que desperta o debate, desperta a consciência da responsabilidade na escola, que não é só do professor, é da comunidade como um todo. Acabou servindo de exemplo para outras localidades. Geralmente o diretor era colocado na função porque exercia lá uma liderança e é claro que o prefeito, o deputado, o governador queria este líder comandando. Quando criou-se a eleição direta para diretor, aí a coisa começou a ficar mais democrática. O diretor até passou a ter mais autonomia, né? Sem dúvida. E o que é importante, até então era o cabo eleitoral do deputado estadual. Quem nomeava diretor de escola era o deputado estadual que tinha um mando político naquela região ou naquela cidade. Com a eleição direta, evidentemente, a total independência, fruto da legitimidade do voto, a consciência da responsabilidade do diretor com a comunidade escolar e com a sociedade como um todo. Então passou e teve uma mudança muito interessante naquele período. Rubens Bueno é deputado federal, presidente estadual do PPS, Partido Popular Socialista, e é secretário-geral do PPS a nível nacional. Vamos fazer uma breve análise da conjuntura nacional na sua visão nesse momento. É um modelo que se esgotou, não é? Isso já vem desde o Plano Real, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que aliás o PT era contra e que depois fez uma carta ao brasileiro para poder dizer que estava de acordo com o Plano Real, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, com os novos fundamentos da macroeconomia. E o que nós vimos foi que chegou em 2010 e o governo, para ganhar a eleição a qualquer custo, abriu crédito, desbragadamente. Resultado disso, o país cresceu 7,5% em 2010, 2,7% em 2011 e 0,9% em 2012. Foi o país que menos cresceu fora da Europa. E um país que precisa crescer, desenvolver, para que a sua economia não tenha um colapso. E hoje nós estamos vendo aí Petrobras dando prejuízo, Eletrobras dando prejuízo. Quer dizer, as dificuldades estão aumentando e o governo gastando e fazendo propaganda de toda forma. Então é uma conjuntura política que, de outro lado, traz uma boa avaliação do governo da presidente Dilma, mas teremos muitos desdobramentos até as eleições do ano que vem. Recentemente, vários jornais, inclusive o jornal Gazeta do Povo, mencionou o fato de que o estado do Paraná fica na traseira, perde para Santa Catarina e o Rio Grande do Sul na liberação de recursos do governo federal. Seria um desprestígio do governo federal para com o Paraná, mesmo tendo 3 ministros? Na verdade, o que você observa é que isso já é uma tradição.
Não é de hoje que o Paraná perde na hora de distribuir recursos federais. Nós temos a questão do mar territorial, que é de fundamental importância para o Paraná retomar a sua capacidade de ter nesse mar territorial as condições de explorar e explorar para o Paraná. Nós temos aqui uma situação que faz um côncavo, né, e faz com que Santa Catarina chegue aqui no nosso litoral e São Paulo. Coisa inédita, porque se você olhar no mundo, são paralelas que deveriam ir mais adiante e ter esta riqueza para o Paraná, o que não acontece hoje. Nós temos a questão do ICMS de energia, né, que desde a Constituinte o ICMS da energia vai para quem consome. No caso, São Paulo é o grande arrecadador de ICMS do Brasil. Então tem vários pontos a ser analisados, não só a questão de recursos e de medidas, mas sobretudo a presença forte, né, permanente e sobretudo corajosa para enfrentar no Congresso Nacional momentos importantes da vida do orçamento da União, que é de todos, né, não é só do Paraná. O senhor, então, mesmo tendo a presidente Dilma com índices de avaliação que dizem até que chega a assustar, mesmo assim o senhor é um deputado de oposição e lidera um partido de oposição? Sim, sem dúvida, é o nosso papel. Nós apoiamos o Serra para presidente. E o povo elegeu a Dilma. Nós estamos cumprindo com o nosso papel de fazer oposição. E cobrando como deve fazer. Infelizmente, no Brasil, quem perde a eleição, no outro dia já pula para o lado de quem ganhou. Ou seja, traindo o voto do eleitor que o elegeu. Nós temos esse compromisso com a sociedade. E vamos cumprir, porque a democracia precisa de oposição. Eu já quero, Rubens Bueno, convidá-lo para um outro momento a gente conversar com mais calma sobre outros temas, mas assim de forma rápida e resumida. Lei eleitoral. Poderemos ter o fim das coligações e das oligarquias partidárias? O PPS defende o fim das coligações, para que cada partido mostre. O partido nasce para ter candidato, não para... Evidente, para chegar ao poder, com a proposta que tem, e lá desempenhar aquilo que propôs. Nós queremos mostrar sempre nossos quadros, nossos nomes, nossas chapas e o que pensamos. É para isso que existe partido político. Por isso somos contra essa coligação na proporcional. E também tem outros. O financiamento público é importante, desde com lista fechada, para que uma coisa case com a outra. Eu acho que é um momento novo que o país precisa viver. A sua visita ao município de Araucária. Araucária que inclusive consta na lista das cidades que possivelmente pode acontecer nova eleição. As informações que vêm de Brasília são de que políticos que têm ficha suja não vão passar no TSE, não tem lá por parte dos ministros respaldo para continuar no poder? Basta ver o julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, não tem mais possibilidade de alguém imaginar que vai ficar impune nesse país. Eu acho que nós estamos vivendo um novo momento histórico do sentimento do ficha limpa, da responsabilidade que cada um deve ter. Araucária não é diferente como tantos outros municípios que já tem eleições sendo realizadas e que, não tenho dúvida, será realizada também. Por quê? Porque nós vamos passar a limpo também a Araucária. Em caso de uma nova eleição, o PPS referenda mais uma vez, caso ele queira disputar, o nome do empresário Sam Hussein. É o candidato natural. O PPS tem nessa figura que nós estimamos que é o Issam e que fez uma bela presença na eleição de 2012, o nome natural do partido, para disputar essa ou a eleição que vier no conjunto das forças partidárias e de coligação. Rubens Bueno, nós não esgotamos todos os assuntos até que a gente tinha falado antes do início da entrevista. Gostaria de uma outra oportunidade, talvez até uma vez a cada semana, ou pelo menos a cada 15 dias, para a gente debater esses assuntos, porque o programa Todo Dia na TV tem total independência com relação a esses assuntos. Nós não temos o atrelamento, né, que infelizmente outros companheiros de imprensa têm, motivados pelas verdes ou reais razões. Nós temos independência e gostaríamos de debater com uma pessoa como a sua, que tem esta qualidade também para nos informar e passar a opinião. Muito obrigado, é um prazer conversar com você, voltarei tantas vezes. Agradecer aqui ao Genildo, o nosso presidente do PPS em Araucária, desse evento que está produzindo, e nesta segunda-feira está aqui com você conversando, é um prazer muito grande. Agradecendo ao Rubens Bueno, presidente estadual do PPS, deputado federal e da Executiva Nacional do PPS, e a você, nosso telespectador, e a Deus, o nosso grande arquiteto do universo, que nos dá energia e sabedoria para enfrentarmos os desafios de todo dia. Amanhã, 12h30, aqui estaremos de volta. Até lá!